Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, glória a Deus por estar mais uma vez aqui, iniciando mais um podcast, pela graça do Senhor, né? Para quem não me conhece, para quem está escutando pela primeira vez esse podcast, meu nome é Daniel Maia, sou professor dos adolescentes ali do Templo Central, e é uma honra estar com você mais uma vez, aqui para tratarmos de um tema tão interessante, né? Estou ladeado virtualmente aqui, com pessoas extremamente importantes, a quem eu vou pedir também para que se apresente, né? Pode ser que você esteja nos escutando a primeira vez. Professora Thaís, professora Gedídia. A paz do Senhor, professoras. Pai do Senhor. A paz do Senhor, boa noite, boa tarde, bom dia, né? É verdade. Não sabemos a hora que o sabe. ouvinte estará escutando, né? Somos agora interinos, né? Quando a gente grava, fica interino na plataforma, ninguém sabe a hora que alguém vai assistir. Então, bom tempo aí para você, boa emoção, boa aula. Amém, glória a Deus. Estamos aqui, queridos, iniciando mais um podcast, né? Falando sobre uma revista que fala sobre as parábolas de Jesus, um tema muito relevante, né, que tem como título, lição de número 5, que tem como título O Reino de Deus e as Sementes, né? É até um pouco redundante falar que é um tema relevante, porque, afinal de contas, tudo que Jesus fala é relevante, né? Eu lembro muito do que Pedro, eu já tinha mencionado em outros podcasts aqui, quando ele fala, Jesus, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, né? O que Jesus fala tem relevância por si só. Tem até algumas Bíblias que têm umas marcações em vermelho, né, para assinalar aquilo que Jesus falou, porque de fato tem, né, realmente total relevância. Inclusive, essa semana eu estava lendo, e fica em destacado, em vermelho. Essa semana eu estava lendo Mateus, se não me engano, capítulo 5. Deixa eu só confirmar aqui. Mateus, capítulo 5, versículo número 2, que ele fala sobre o discurso do Sermão do Monte. E ele fala assim, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram dele os discípulos e, abrindo a boca, os ensinava. Então, alguns pregadores chegam a dizer que Mateus fez essa referência a abrir a boca para mostrar que Jesus estava ensinando por meio de palavras, já que ele também ensinava por meio de exemplos, por meio de atitudes. Outros já falam que Mateus estava fazendo uma referência aqui a Moisés, já que Mateus fala para os judeus, e a lei de Moisés era tão cara, né, para o povo judeu, ele estava fazendo um paralelismo aqui com Moisés. Já que Moisés subiu ao monte para receber uma lei e dar ao povo, Jesus também estava... As tábuas. Jesus estava subindo ao monte para também esclarecer uma lei que tinha sido dada. Daí porque ele é tão enfático ao dizer e abrindo a boca, né? Então, tudo isso para dizer que, de fato, nós estamos aprendendo uma lição após lição, temas de extrema relevância. Isso, né? E se a gente for pensar no princípio era o verbo, olha só, verbo, boca, palavra, né? Exatamente. Ação, Isso. esclarecimento de regras de obediência, né? Alinhamento do povo, meu Deus do céu, é tanta coisa que a gente pode aproveitar aí, né? Perfeitamente. Parábolas é uma forma de linguagem, uma forma de palavra, o método que Jesus usava, né? Que bom, que legal. Glória a Deus por isso. E, como já falado, a nossa lição é a número 5, que tem como tema o reino de Deus e as sementes. O texto bíblico se encontra em Marcos capítulo 4, versículo 26 a 34. Como a gente sempre costuma falar, meu querido professor, querida professora, é importante que, nesse momento de inicial de aula, nunca custa perguntar como é que seu aluno está, como é que eles passaram a semana. Nesse momento que vai ser feita a leitura bíblica na sala de aula, que seja feita uma leitura participativa, né, dentro das possibilidades. Muitas vezes a sala às vezes é um pouco barulhenta, não dá certo fazer, mas se for possível fazer na sua sala, faça isso, para que os alunos comecem a interagir, para que eles tenham já de cara uma participação, né, folheando ali a Bíblia, lendo cada um versículo, para que gere também até atenção, né, a eles. E já ia adentrando também no assunto, né, E já ia adentrando no assunto, perfeitamente, né?
É. Então, Eu estava imaginando também que é legal a gente pontuar essa necessidade do vínculo, não é só porque o professor precisa se aproximar não é somente por isso, né? Mas porque a adolescência é uma fase de transição, uma fase que com precisa mesmo de certeza. suporte, e todo o suporte que eles recebem afetivamente é muito importante. Às vezes, como o Uhum. Thais falou, de outras vezes, uma família estruturada, às vezes uma família, né, desalinhada, desestruturada. Então, o adolescente, chegando na escola dominical e tendo esse acolhimento, todas as janelas de aprendizagem vão se abrindo e você vai ter Exatamente. uma chance de sucesso muito maior, professor. Exatamente, Perfeito. perfeitamente. A conexão com o aluno é sempre um aliado do professor, né? A gente sempre deve ter em mente também que o professor, ele é um braço direito da liderança da igreja, né? Se você foi escolhido para ser um professor ou uma professora, você tem a confiança da liderança da igreja. E você é um braço dessa liderança, né? Você é um braço, você faz essa liderança ser alcançada, o aluno ser alcançado por essa liderança através da sua vida. E, acima de tudo, somos um braço do Senhor Jesus para abençoar a vida daqueles que são os nossos alunos. Então, sempre tenha isso em mente, professor e professora. Mas, iniciando já aqui o nosso primeiro tópico da lição, temos o título O Reino de Deus, né? Que, por sinal, o primeiro tópico já começa com uma pergunta. Afinal de contas, o que é o reino de Deus? Você já parou para pensar nisso? É interessante que antes de qualquer definição que o professor possa dar, possa perguntar isso ao aluno, né? Saber o que é Sim. que eles acham, quais são a opinião Uhum. deles, né? Que Mas não eles apenas entendem de pergunta. reino, né? O que é um reino, Exatamente. materialmente Isso. falando, né? O que é um reino hoje? A gente tem algum país que é monarquia? Opa, Uhum. monarquia, república, né? Já dá pano para manga. Exatamente. Exato, né? Eles têm certamente tem, aliás, é sempre essa primeira coisa que vem na nossa mente de quando a gente fala de reino e falar de súditos, de cavalos, de riquezas. Pode ser até que a primeira Olha, coisa que venha na mente deles é a Rainha Elizabeth, Rainha né? Elizabeth, eu ia Exatamente, falar, mas você exatamente. falou antes. É porque princesa, Estamos né? em conexão Sempre aí. tá. Sintonia tá grande. É, Não, e eu ia Exa dizer assim, que princesa sempre se conecta com rainha, né? Então é o caso de Thaís aí, ó, ah, muito meu Deus. fina, muito linda. Oh, Jesus. Glória a Deus, exatamente. Então, é interessante quando eles terem isso em mente, essa ideia de cavalos, de súditos, de Até um riquezas, pouco que a do gente, período medieval, né? Tá na moda, exato, É. assim, nas séries. O que é que perfeito, vocês tá veem tendo que é um muito. reino, né? Uhum. Exatamente. Aí é interessante, à medida que eles forem falando, a gente comparar com o reino do Senhor Jesus. Mas a gente pergunta, mas Jesus nasceu no Isso. palácio? Mas Uhum. Jesus, como é que ele entrou em Olha, Jerusalém? Não foi no jumentinho? Como é que isso pode ser um Uhum. reino? A gente pode Sim, problematizar, né? Fazer eles usarem a exatamente. cabeça. isso. Então tem Perfeito, muita... Pensarem professor. aí, né, e Exato, tentarem fazer eles pensarem a respeito do que é o reino de Deus, porque realmente é algo que, a princípio, você pensa, mas espera aí, o que é o reino de Deus? Afinal, como exato. conceituar isso, né? Exatamente. O reino de Deus, né? É importante que o professor sempre deixe isso claro. Aliás, a lição é muito nesse sentido, que o reino de Deus seria exatamente uma ação de Deus na história humana, né? A partir do momento que Jesus nasce, que ele vai trazer salvação para nós, isso é o reino de Deus tendo chegado até nós, né? É muito importante que o professor faça essa associação pro aluno, né? E que vincule o reino de Deus ao reino espiritual, não ao reino Exatamente. terreno. Daí E porque Jesus não até veio. Ao conceito de monarquia, né? É super diferente de isso, monarquia, Isso, isso. né? E até exatamente. acho interessante, professor, também pontuar duas características do reino atual que a lição também fala. Que o reino atual, ele é invisível e ele é inverso. Mas espera Perfeito. aí, ele é invisível e inverso. Lá em Lucas 17, 20 e versículo 21 também, diz o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem como aparência exterior, nem
dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E em outra versão, né, da NTLH, diz que o reino de Deus está dentro de vocês. Né? Por isso que Glória a Deus. né, não é algo que a gente pode enxergar, não existe riquezas, o reino dos céus não está aqui, mas está dentro de nós, por isso é invisível. Age de forma sutil, né? É porque, como o Perfeito. professor Daniel falou, é algo que está no âmbito espiritual. E por que é isso? Né? Porque a constituição desse reino é completamente diferente do que a gente conhece, de monarquia, né, riquezas, de um governo, né, Luxúria, né? De luxúria, luxo. pois é. Inclusive, Exato. até em Mateus 5, no Sermão da Montanha, Jesus vai relatando toda essa constituição do reino de Deus. E é até interessante fazer essa leitura também com os alunos, né, para eles lerem e verem como é o reino de Deus e ver como realmente é inverso ao reino que a gente conhece humano, né? Que é o Perfeito. que é bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, né? Que a gente imagina o reino de Deus luxo, né? Glamúria, toda. Então, Poder. exatamente. Então, é É, muito importante mostrar isso para o aluno, a construção do reino de Deus, em Mateus 5. Acho que é até interessante a gente ler aqui, né? Vamos, olha, separa aí vamos enquanto eu ler. te dou uma perspectiva que foi muito importante para mim no entendimento de reino, que é essa coisa da amplitude do reino de Deus, que não tem a ver com a demarcação de ideia, nem com a demarcação, muito menos, como você estava dizendo, uma demarcação, por exemplo, geográfica, né? Não tem muros, não tem uma limitação clara, não tem um contorno. O reino de Deus tem o conceito de reino, aqui na Bíblia, tem essa coisa da amplitude. E eu me lembro também eu me lembro também do versículo que fala da multiforme graça de Deus, porque se a gente for pensar na soberania de Deus, a gente também não pode contornar, né? E aí a gente pode enfatizar para o adolescente, professor, o quanto a gente tem que ampliar a nossa visão em relação ao próprio Deus, em relação ao reino de Deus, em relação à graça de Deus, em relação ao poder de Deus, que não se limita a ter ouro, ter prata, não se limita a ter terras, não se limita a poder de decisão, né? Não se limita a controlar as pessoas. O reino de Deus não tem foco nisso, né? E reino, eu gosto de falar reino com força, assim, reino, por quê? Porque é a força dele, né? É o poder de Deus atuando, e eu gostei muito quando a lição falou que é atuando na história da humanidade. Qual é o reino que atua na história da humanidade? Né? A gente aí entra no campo histórico, né? O professor Daniel talvez tenha mais domínio nessa área aí. Porque se a gente for lembrar das influências dos reinados, todos eles tiveram ápices e declínios, né? Quando a gente estuda história, a gente começa a perceber que houveram coisas boas e coisas ruins nos reinos, né? No reinado, na influência dos reis. Mas no reino de Deus, as coisas vão do que é singular para cada pessoa e se amplia para a humanidade. Ai, meu Deus, é top. Perfeitamente, Professor, diga ao seu adolescente, é top. Eu só aproveitando esse gancho que a professora Genidia está falando, e ela narrou exatamente o que Daniel falou no sonho dele, né? Quando tem aquela estátua composta por vários reinos, vem aquela pedra, derruba a estátua, quer dizer, a pedra derrubando todos os reinos humanos e estabelecendo um reino eterno, que jamais será destruído. Exatamente aquilo que a professora Genidia estava comentando. Então, o professor também Compartilhando. pode fazer essa analogia, né, com aquilo que Isso. Daniel sonhou que estava sendo cumprido ali
nos tempos de Jesus, né? A Uhum. professora Thaís ia ler, né, Thaís? Sim, Tata, Isso. o Sermão Então, assim, da Montanha. é importante que o professor faça essa leitura dizendo que essa é a constituição do reino de Deus, que é completamente diferente da visão humana, né, de reino. Contra a cultura Perfeito. total. É exatamente contra a É, cultura. E diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome, bem-aventurados misericordiosos, os de coração limpo, os pacificadores, os que sofrem perseguição, e bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então, assim, você vê que rei vai querer passar por isso? Um rei humano, ser humilhado, ser injuriado, né? Então é completamente diferente. Vai na contramão de tudo que o mundo pensa, né? Pois é. E até Jesus fala que o menor é o maior no reino dos É o céus. maior, exatamente. O primeiro é o último é o primeiro. Pois é. Então vai contra todo o conceito humano, filosofia humana. E por isso que é um reino inverso à cultura humana, aos olhos humanos. Exatamente, perfeito. O reino de Deus, ele tem muito essas ideias que para o mundo parecem contraditórias, mas não são, Pois né? é. O Na bem-aventurados verdade, que quem está se choram. contradizendo somos nós, né? Nós estamos totalmente errados. Exatamente. Nossa, é e sensacional. que se a Até a gente for tristeza pensar, pula de alegria, né? Tem Isso. muito. e que se a gente fosse pensar num reino de pacificadores, de mansos, né? Num reino de que pessoas consolam os que choram. Aí eu vou aproveitar, Thaís, me ajuda, Daniel também, e inserir um conceito do amor ao próximo, que Jesus falou que era um dos mandamentos, né? Aquela Isso. perspectiva do outro como a prioridade do reino. Olha só, né? Pacificadores, mansos. Um manso é alguém que cede, é alguém que se humilha, né? É alguém que na força do outro ele se acalma, né? E aí, basicamente, eu relembrei aqui os dois mandamentos que o Senhor Jesus disse: olha, vocês podem não acertar em nada, mas acerte nesses dois. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo, que vai dar tudo certo. Agora, imagina a humanidade inteira pensando assim. Uhum. Muita Daria coisa que menos está acontecendo, problema, não, né? com Pois é. Seria uma certeza não estaria maravilha. acontecendo. Daria Exatamente. muito menos problema, porque o outro seria a grande referência e acima do outro Deus. Perfeito. Nesse sentido Perfeito. aí, eu quero que o Senhor já volte, porque aí a gente já está com metade dos problemas resolvidos, Aí a gente vai passar a desfrutar do reino visível, né? não é? A gente Exatamente. Inclusive, diminui os problemas. perfeito. E, inclusive, essa partezinha, no final da lição do tópico primeiro, fala exatamente sobre isso, a dupla dimensão do reino, presente e futura, né? É interessante mencionar isso para o aluno, que o reino de Deus, ele começou hoje, ele começa hoje. Não é quando a pessoa morrer que vai para o céu, que o reino de Deus vai começar. Não, ele já é hoje, né? Isso. Então, é muito Eu digo importante que desculpa, professor, Não, mas eu digo que ele é demarcado pela chegada do reino de Deus em nossa vida. E a partir do exatamente. momento que a pessoa ouve a palavra e aceita Jesus Cristo, o reino de Deus passa a fazer parte da vida espiritual daquela pessoa. Exatamente. Verdade. O reino de Deus é uma realidade presente, deixe isso sempre claro para o seu aluno. E também futura, né? A Bíblia diz que Jesus vai implantar o reino milenal, posteriormente vai ter o novo céu e a nova terra, onde a gente vai poder reinar no sentido mais pleno, mais amplo. Mas hoje já reinamos com Cristo, né? Como diz Paulo lá na carta aos Efésios, nos lugares espirituais, nós já reinamos com Ele, né? Nós estamos já nos É. lugares espirituais. Então, E professor, quando é. professora, Pode pode falar, terminar, gente. professor. Pode Não, concluir, pode concluir. complementando, né? Quando é que o reino de Deus chega na nossa vida? Quando a gente escolhe. Olha só, professor, a decisão de seguir a Jesus Cristo precisa ser enfatizada porque ela está vinculada ao reino de Deus. É uma das formas também da gente evangelizar e na nossa lição, né?
para os adolescentes se posicionarem diante de Deus. Você quer conhecer o reino de Deus? Então você precisa escolher estar, escolher trazer esse reino para dentro de você. Eu queria até trazer aqui uma citação de C.S. Lewis, que se encontra no livro dele do Cristianismo Puro e Simples, que ele fala o seguinte: o cristianismo é a história de como o rei, por direito, desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem contra o inimigo, né? Quando você vai à igreja, na verdade, vai receber os códigos secretos mandados pelos nossos amigos. Não é por outro motivo que o inimigo fica tão ansioso para nos impedir de frequentá-la. Então, aqui Verdade. Glória a que a gente Deus. recebe os códigos, é como se a gente fazendo parte, como diz aqui, né, de um movimento de sabotagem contra o nosso inimigo, né? E fazendo também até referência a essa questão do reino invisível, né, como se a gente estivesse aqui camuflados, né, mas agindo em favor do reino de Deus, né, e na igreja a gente está ali no nosso QG recebendo todos os códigos secretos de Deus para poder a gente combater o mal, combater o inimigo e trabalhar em favor do reino de Deus. É muito interessante essa referência. Glória a Deus, é genial, né? C.S. Lewis, como sempre, com aquelas frases que só com a A inspiração divina, né? missão, estamos numa missão de sabotagem, olha só. Estamos numa missão de sabotagem, né? E o seu adolescente, o seu aluno, professor, está incluído nisso. Então, professor, professora, veja como temos bastante munição para falarmos sobre a característica do reino de Deus, né? Por isso que a gente demorou um pouco nesse tópico primeiro, que realmente é muito importante enfatizar e diferenciar o reino de Deus daquilo que o aluno está acostumado a ver nas redes sociais, dentro da escola, que com certeza não tem nada a ver com o reino de Deus, né? Então é muito importante que você, professor, professora, sedimente isso bem na mente do seu aluno, para que ele saiba de fato que ele vive uma missão de contracultura, de mostrar ao mundo como as verdades espirituais, as verdades da Bíblia são diferentes do que as pessoas estão vivendo. Esse é o nosso tópico de número 1. E dando sequência, a revista também fala sobre o tópico de número 2, que tem como título O Reino é como uma semente, né? E aí entra propriamente em si na parábola do Senhor Jesus. Inclusive, a lição, ela dá até uma informação aqui, que é uma parábola que está descrita unicamente no livro de Marcos, né? Isso também é algo bastante interessante. E fala exatamente sobre o reino de Deus como uma semente que misteriosamente, secretamente, como a professora Thais falou, invisivelmente, vai crescendo, forma uma árvore e, de fato, dá muitos frutos. E eu não sei se as professoras tiveram também essa impressão que no podcast passado, que a gente falou sobre a parábola do semeador, é interessante que parece uma continuação, né? Enquanto que na parábola do semeador a ênfase estava na terra, né, nos tipos de terreno que recebiam aquela semente, parece que aqui nessa parábola a ênfase está na semente, né? Está no reino de Deus que está sendo implantado, né? Então, e tamanha é a relevância dessa parábola que ela foi, pelo Senhor Jesus, dividida, né? Falou da parábola do semeador, em outro momento ele falou da parábola da semente, que cresce secretamente, visivelmente e dá longos frutos. E é Não, aquela professora? ideia da amplitude, né? Da amplitude que é do individual para a humanidade, né? Eu gosto de pensar em reino dessa forma, e quando a lição diz que é a atividade de Deus, o reino é sinônimo da atividade de Deus, aí é que faz sentido mais ainda eu pensar no individual para o coletivo, para o histórico, né? Para o legado da nação de Deus, né, do povo de Deus, para a missão de sabotagem que se constrói, porque, como a gente estava pensando, o coração, parte do coração e depois chega na ação de Deus, né? Tem uma palavra que é inserida e depois parte para a ação, que é atividade, que é o reino de Deus, como... Isso. É a continuidade, né, Thaís? Exatamente. É isso que eu ia falar, exatamente isso, é a continuidade.
a outra parábola, né, do semeador. Fala justamente do coração, e aqui é como se fosse falando o que é que acontece quando essa semente é Isso, gerada, né? exatamente. Acontece ali, você não vê a mudança, a transformação da pessoa, mas está acontecendo ali no interior dela, e aquela transformação vai gerar frutos, né? Eu até fiz aqui mostrando assim o significado, né, que a gente poderia dar, que na outra parábola fala que a terra é o coração do homem, a semente é a palavra, né? Nesse caso aqui, a semente continua sendo a palavra, né, a mensagem, e a plantação é o reino de Deus em nossa vida, né, que ele vai crescendo ali dentro, e a frutificação é o que fazemos para o reino. O que que a gente faz? A gente Ah, é chamado, o que que a gente faz a partir disso, né? A gente vai frutificar, vai trabalhar para contribuir na missão de sabotagem, vamos continuar falando, né, para o reino de Deus. É muito lindo isso, essa passagem. Glória a Deus. E é muito importante também assinalar que a própria lição fala, né, que o crescimento quem dá é o Senhor, e ele não é Isso. cronometrado, né? Então, o tempo Uhum. de frutificação, ele vai depender do terreno. Para uns vai ser meio algo que instantâneo, outros vão Isso. demorar alguns dias, outros talvez alguns Uhum. meses, outros Isso. talvez, como o próprio Jesus falou, nem frutifique, É. mas o Por tempo é de Deus, exemplo, né? o ladrão da cruz, ele não teve tempo de Exato, frutificar, mas ele exatamente. compreendeu o reino e foi salvo, né? Foi recolhido, mesmo sem Perfeitamente. frutificar. verdade. Enquanto Já eles o estavam apóstolo escutando Paulo Jesus, o apóstolo Paulo, né? frutificou e frutifica até hoje, E né? frutifica até hoje. Glória a Deus por isso. Então, o tempo é de Deus, né? Eu lembro essa passagem sobre plantar, sobre crescimento. Eu lembro muito da passagem que se encontra no primeiro livro de Coríntios, que eu gostaria de ler aqui, diante da, da relevância, né, e da temática de ser bastante semelhante, quando Paulo está escrevendo a igreja de Coríntios, que estava meio que tendo aquela dissensão, aquele embate, eu sou daquela pessoa, eu sou daquela, e Paulo vai escrever sobre isso. E ele Uhum. diz assim, é, versículo 5: Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. E aqui no versículo 6 ele fala, eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que Isso. planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o Uhum. que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, que a gente sempre tenha em mente isso, que a importância maior é de quem dá o crescimento, não de quem está Verdade. plantando, não de quem está regando, e Quem mesmo não está tendo, semeando. exatamente, e mesmo não tendo essa importância, como a Bíblia fala, né, porque afinal de contas nós somos apenas servos, mas Deus ainda se preocupa em nos recompensar, né, com a graça Isso. dele, com a sua infinita misericórdia, apesar de Isso. usarmos os recursos dele, a gente ainda assim é recompensado com as bênçãos Isso. espirituais. Professora Gedide ia falar alguma coisa? Me interrompi? Eu estava comparando, quando disse que o reino é como uma semente, eu também estava lembrando que é processual, né? Esse entendimento do reino, né? Uhum. Não é uma coisa estática. Hoje você é, amanhã você não é. Não, Isso. o reino ele vai se constituindo com o aperfeiçoamento, né, do crente, da palavra no crente, e Isso. Deus vai agindo, né, e ampliando isso, né? Quando a Uhum. gente semeia, a gente tem uma noção do que é jogar a semente na terra, né? Do que é colocar evangelizar, a palavra é essa. A gente tem uma noção do que é evangelizar, mas a gente nunca tem a noção do quantitativa, por exemplo, né? Ou qualitativa do que você está dizendo. Se você diz Jesus te ama, como é que a gente mede o efeito disso? A gente nunca vai saber. Então, é um processo que vai acontecendo, porque a pessoa pode ouvir Jesus te ama aqui e tem um efeito X. E aí a pessoa ouve lá, Deus tem um plano na tua vida. E aí tem um efeito 2x. E aí isso vai, né, constituindo a atividade de Deus na vida da pessoa, a ação de Deus, que é o reino.
E Legal, até né? continuando, Gedidia, com o que você está falando aí, é assim, perfeito o que você falou. Que eu estava lendo sobre algumas plantas, quanto tempo dura para dar. Isso. Estava vendo aqui que a tâmara, né, a tamareira, ela dura entre 80 a 100 anos para começar a dar frutos. Meu Deus. E já tem outras, por É, exemplo, a maçã demora 5 anos, a laranja 2 anos, já o feijão dura ali entre 80 a 100 dias. Então, cada planta, ela tem o seu processo para começar a dar frutos. Aí, quando eu estava estudando isso, eu li uma coisa que eu achei muito interessante. A gente que é psicóloga, né, a gente já começa a fazer umas fazer insights. exatamente. E quem Aí, não é psicólogo também, né, mulher? todo mundo, né? Então, assim, o processo de frutificação vai depender das condições climáticas do ambiente. E me veio a ideia, poxa, cada pessoa, ela cresceu em um ambiente diferente. Então, até a questão de como ela vai receber a palavra de Deus tem influências dessas condições climáticas, o tempo que ela vai frutificar, a quantidade de tempo que ela vai permanecer frutificando vai depender disso. Porque Deus, ele é muito educado, ele não vai chegar invadindo a vida da pessoa, né? Ele vai trabalhando educadamente, a pessoa que vai permitindo os espaços em que Deus pode trabalhar. E isso vai depender de como a questão dos temores dela, dos medos, da ansiedade daquela pessoa, em que ela vai permitir realmente o atuar de Deus na vida dela. Porque, por exemplo, pode acontecer da pessoa chegar e chega, Deus, toma tudo, pode fazer a mudança que quiser, ela entrega tudo, né? Confia. Mas já tem aquelas que, não, Deus, o Senhor pode mexer nisso aqui, mas deixa isso aqui comigo. Né? Então, depende É, da pessoa, esse processo, né? e sabe que eu estava lembrando aqui como é importante o professor fazer essa pergunta para o adolescente, né? Em que tempo você está? Em que tempo está o semear de Deus ou a atividade de Deus? Como está a atividade de Deus? Como está o reino de Deus dentro da sua vida? Vamos parar aqui 10 segundos e ficar em silêncio, porque esse silêncio tem um efeito maravilhoso, né, professor? E você dizer, vamos agora fazer o exercício de pensar, como está a ação de Deus na minha vida? E aí a cabecinha vai fazer zoom, né? É aquele silêncio que fala, né? Fica É, silêncio falando, né? Silêncio Porque que tem uns silêncios que gritam, né, inclusive. Porque depois que você faz essa explanação que Thais fez, de que é um processo de desenvolvimento, olha só, a gente pode usar até o termo, é um processo de desenvolvimento humano, onde Deus está atuando. Mas esse Exatamente. processo depende das circunstâncias, né? E aí o adolescente pode pensar, poxa, meu pai não é crente, essa circunstância não é fácil para mim, esse clima é pesado para mim, por isso que eu não estou conseguindo ler a Bíblia todo dia, sei lá, por isso que uhum, né, existem alguns empecilhos que faz a gente, inclusive, respeitar alguns erros, sabe, gente? Olha como eu estou ouvindo aí, me tragam de volta se eu estiver viajando. Mas quando você fala do reino de Deus e você quer que a pessoa frutifique no tempo que ela não tem tempo para frutificar, às vezes a pessoa não está pronta para frutificar, né? E aí você diz, não, mas tem que cantar, tem que orar mais, tem que fazer mais, tem que acontecer, e às vezes a pessoa não está pronta para isso, né? Então a gente tem que realmente respeitar esse processo da atividade de Deus, porque não é uma coisa de mão única, como diz Thaís, né? Deus mostra e a pessoa tem que abrir o coração, né? Somos todos temos todos o resquício farisaico, né? Que fica com o coração ali preso nas tradições, mas a gente tem que, de vez em quando, quebrar as nossas tradições e avaliar o que é fidedigno para ser feito diante de Deus e diante da espera das outras pessoas, do tempo das outras pessoas, tá certo? Exatamente, temos que respeitar o tempo de cada um. Inclusive, isso me lembra muito, para fecharmos esse tópico número 2, sobre o Salmo de capítulo 1, versículo 3.
que diz assim: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação Na estação própria. própria. Então, quer dizer, tem uma estação própria para frutificar, né? Frutificar. E com todas as árvores são dessa forma. Com nós não poderia ser diferente, né? Conosco. Então, para fecharmos esse tópico 2, coloque sempre isso, professor, professora, na mente do seu aluno, que o tempo de Deus é o tempo de Deus. Muitas vezes não pode coincidir com o nosso tempo. O que a gente tem que fazer é trabalharmos para Ele e esperarmos o seu agir invisível. E como tópico número 3, a lição nos traz, como título, o crescimento do reino, né? E aqui se fala sobre a semente de mostarda, né? Que inclusive a professora Thais teve um ótimo insight esses dias, essas semanas que passadas, né? Ela fez uma dinâmica interessante na sala de aula que eu gostaria que ela compartilhasse aí com o nosso podcast. Pena que eu não trouxe, mas se tivesse trazido, eu tinha mostrado. Mas é interessante levar para a sala de aula, né? Comprar uma semente de mostarda e mostrar para os seus alunos, porque eu acho que a maioria nunca viram, né? Viu uma semente de mostarda que ela é bem pequenininha, mas é muito pequenininha mesmo. Inclusive fácil de achar, né, professora? Acho É que fácil. você comprou, acho que no supermercado, não foi? Foi, eu comprei no supermercado. No supermercado. Então, é uma dinâmica muito interessante o professor, a professora levar isso para o aluno, né? Eu E lembro uma que quando a referência Thais... legal que eu já ouvi que criaram é bem menor do que um grão de arroz. Porque as pessoas dizem assim, É um muito grão de pequeno. arroz É já é muito. pequeno, Se né? aproxima, E se é aproxima bem do menor. tamanho, se aproxima do tamanho de um grãozinho de areia. De tão Ia dizer pequenininho isso que é. agora. É Só verdade. é um pouquinho maior que o grão de areia, mas se aproxima ao tamanho do grão de areia. Nossa, e pensando em crescimento, que tamanho é a árvore dessa semente? Diga aí, Gigantesca. Aí tem que levar Daniel. a foto da árvore, né? Thaís, uma referência Pois lá, o tamanho é, de uma pessoa é o exatamente. tamanho da árvore. É uma referência ótima. Eu lembro que a professora Thais, na aula que nós tivemos, distribuiu essas sementes e eu sentei ao lado de um dos alunos e a primeira coisa que ele me perguntou, o que é isso tão pequeno? Né? E eu respondi, você vai descobrir ao longo da aula, tenha calma. A professora Uhum, E no tem final cuidado mostrei a com... imagem da árvore, é enorme. E no E final a mostrou a imagem da passagem árvore. fala, né? A passagem fala que os animais, né, se acolhem ali na sombra da árvore, tão grande que ela é. Exatamente, ela dá muito fruto, ela dá sombra, e algo tão pequeno, né? Isso nos faz até rememorar aquilo que aconteceu com o próprio Evangelho, né? Jesus começou ali com 12 discípulos e, de repente, milhares, 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 bilhares de pessoas. Quantas pessoas já não aceitaram a Jesus ao longo... quantas pessoas não receberam a mensagem do Evangelho? E isso nos mostra apenas como Deus gosta de trabalhar em cenários desfavoráveis, né? A gente vê que a igreja cresceu muito durante o período da igreja perseguida, né? Mostrando de fato aquilo que a palavra do Senhor nos fala, que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, né? Então, por isso que Deus gosta de trabalhar em cenários desfavoráveis. Deus não apenas trabalha em cenários desfavoráveis, ele trabalha em qualquer momento, cenários favoráveis, desfavoráveis, mas nos desfavoráveis que a gente consegue ver assim com mais clareza o agir dele, né? Como a gente vê com Gideão, que tinha ali 32 mil soldados, Deus reduz a 300 e faz aquele grande milagre. Se Gideão tivesse ganhado aquela guerra com 32 mil, era Deus do mesmo jeito, que foi com 300, né? Mas a gente consegue ver, de fato, mais claramente a mão de Deus diante desses cenários complicados. E é tão lindo pensar que tudo começou ali quando Jesus veio, começou ali com os 12 discípulos, e aquilo foi crescendo, e a mensagem foi sendo levada, e cresceu. E apesar das perseguições, né, das adversidades, como o professor Daniel falou, a igreja só continuou crescendo. E isso corrobora com o que a palavra de Deus diz. Quem dá o crescimento é Deus. É Então, Deus. assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque é Deus que está cuidando e é Ele que está dando crescimento. E olha que Perfeito. reino inverso de novo a gente tem agora, né?
qual o poder de uma semente, de um grão de mostarda, né? Pois é. Que gera outras, sei lá, zilhões, porque só no pacotinho daquele já deve vir centenas. Agora imagine Muitos. uma árvore, né? Uhum. Inúmeras sementes que são colocadas, e esse reino parecia tão, né, fraco, assim, só os fracos, só os Aos olhos humanos, pacificadores, né? aos olhos humanos nem parece um reino poderoso. Meu Deus, é o reino que alcançou a humanidade. É um reino altamente Exatamente. poderoso, glória a Deus, Altamente porque de um poderoso. grão de mostarda, né, de um movimento localizado em um determinado espaço geográfico, nasceu Jesus, lá em Belém, uma cidade com pouco significado, pouco destaque. Não era uma Alexandria, não era Roma, Uhum. Não. não foi lá, gente, foi lá em Belém. Verdade. E aí o Exatamente. Senhor vem e nos convoca: ei, eu construí esse propósito. Eu quero fazer você parte desse crescimento. Enfatiza isso, professor, para o seu aluno, de que Deus conta com Uhum. ele para ser mais um grão de mostarda, Ele tem né? uma E missão, é né? Ele tem uma missão. isso. E que a E é missão de importante. sabotagem continua em voga. E é importante mostrar também que, assim, e eu acho isso grandioso enquanto a professora estava falando, e eu pensando, caramba, realmente isso aconteceu há tantos anos atrás e hoje fomos alcançados por essa mensagem. É, É uma mensagem de esperança, de salvação, de redenção. Nós fazemos parte do reino de Deus. Sabe o que é glória que a o Exatamente. Deus. aluno Glória a entenda Deus. a grandiosidade disso, que ele faz parte do reino de Deus. Que os Exatamente. costumes, que os costumes dos outros reinos não chegaram até nós, por exemplo, do grande Alexandre, que foi considerado um grande conquistador, um grande rei, de outros tantos que eu não vou saber nem dizer o nome direito aqui agora, mas que o nome de Jesus está presente na maior parte da terra, né? Se não em toda a terra, Perfeito. né? E Exatamente. que e que nós somos parte disso, e que Deus tem propósito não só para a gente o Senhor Deus tem um projeto na minha vida, lá na frente, quando eu for pastor. Não, não é isso não. O Senhor tem um propósito para você hoje. Né? Quando você Exato. terminar o seu podcast, quando você terminar a aula da escola dominical, o Senhor já tem missão preparada para nós. Já tem, nem que seja você dizer ao seu pai, à sua mãe, à sua família: glória a Deus, vamos agradecer por esse almoço aqui depois da EBD, né? Porque isso Glória a Deus. constitui o reino de Deus, né? O reino de Deus é presente e é futuro, é agora e ainda não, mas será. Verdade. Exatamente. Bem filosófico, né? Glória a Não é? Deus. Olha aí. Mas glória a Deus por isso. Inclusive, queridos, nós, né, que participantes do podcast, a gente tem um grupo no WhatsApp, né, que a gente troca informações, que a gente troca algumas ideias. Essa semana a professora Thaís compartilhou um vídeo muito interessante. Eu até falei para ela: Isso. Thaís, você precisa colocar esse vídeo aqui para o nosso ouvinte ver, porque realmente é muito interessante, é um vídeo que ele realmente traz muita edificação, e dentro das suas possibilidades você pode passar isso para a sua Isso. classe, Vai estar, né, professor inclusive, Thaís? disponível, né? O link aqui embaixo, na descrição vai estar disponível esse vídeo, o link. E, assim, você pode concluir até com essa referência, né? Que é a parábola do trigo e do joio, né? Eu achei muito interessante, porque também faz parte, né? Ele fala também do reino como a semente, né? E você pode abrir com seu aluno Mateus 13, versículo 24. Aí depois pula para o 26 até o 30, que diz: propõe-lhes outra parábola, dizendo: o reino de Deus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Aqui, Deus trazendo novamente essa referência do reino de Deus como a semente. Né? Aí, a partir do versículo 26, diz: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boas sementes? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele.
descer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, dei aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o aos molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Ele faz referência realmente ao reino de Deus. Acho que a princípio já dá para entender completamente do que se trata, né? E ver o inimigo plantou ali o joio, e realmente, se você ver o joio e o trigo são muito parecidos, né? Se pegar eles assim, ainda em processo de crescimento, os dois são verdinhos, mas quando eles vão crescendo, existem características do joio e do trigo, eu achei impactante, né? Por exemplo, o joio, ele é rígido e não se curva. Acho que o professor pode até pegar imagens e mostrar para o aluno para ele ter essa ilustração. O joio é apegado à terra e é difícil de ser arrancado. E ele não tem fruto. O trigo, ele é maleável, ele facilmente se curva, né? Quanto mais maduro, mais fácil de se colher. E tem muitos frutos. Então, esse vídeo aqui para vocês, isso é maravilhoso, né? Porque mostra o quê? É um coração fértil, coração humilde diante de Deus, que se curva, que é fácil de ser moldado, né? E de ser colhido, dá muitos frutos. E quando a gente pensa que esse reino pode estar em batalha, olha só, né? Maligno, inimigo contra Deus, aí a gente volta a esse momento de, se tivesse aí até o editor como colocar, né? Uma música de batalha, a gente está na batalha espiritual, né? Ambientar Porque bastante, né, os alunos. a boa semente, diz o versículo 38 do capítulo 13 de Mateus, diz bem claro, a boa semente são os filhos do reino, é o trigo. E os joios são os filhos do maligno. Amigo, começou aquela batalha épica, né? Que a gente olha e vê nas séries, e a gente pode ilustrar isso para os adolescentes e dizer, o reino também envolve a luta de duas, como eu posso chamar? De dois ambientes espirituais. Né? Dois ambientes espirituais, e que a gente precisa se preparar para isso também, né? Continua. Com certeza. Exatamente. Eu vou mostrar aqui, passar o vídeo que o professor pode também mostrar para os seus alunos. E assim, a gente vê uma coisa simples, mas que faz toda a diferença quando a gente vê, né? Vou passar aqui. Com certeza. Se foi impactante para nós, imagina para os alunos, né? Que pois é. É realmente muito bom o vídeo. Pronto, vou passar aqui. Coisa maravilhosa, né? Que coisa linda, que ilustração. Olhe, como dizem, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, realmente Jesus é incrível. Incrível, incrível. É impressionante. Então, ouvinte, né? Vamos dizer como disse Daniel antes, ouvinte, veja. Isso. Para aí um pouquinho o que você está fazendo, vem assistir o vídeo, volta aqui o vídeo e veja. Não fique só ouvindo, não, venha ver. Glória a Deus. Verdade. Se possível, professor, use realmente esse recurso. Temos certeza que isso vai impactar o aluno, com certeza. Porque é uma imagem realmente, um vídeo bastante ilustrativo daquilo que Jesus já retratou na sua palavra, né? E, queridos, o bate-papo está muito bom, mas precisamos encaminhar para a conclusão, né? A conclusão dessa incrível lição sobre o reino de Deus fala assim: o reino já está entre nós. Como uma semente que cresce de forma misteriosa, esse reino continua crescendo dia após dia. Você faz parte desse reino. Então, em conclusão, queridos, coloque isso na mente e no coração do seu aluno, essa ideia de que, de fato, ele faz parte dessa missão de sabotagem,
né? Essa missão que ele precisa estar bem preparado, né? Ele foi alistado para essa guerra espiritual que não é contra carne nem sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade, e que ao mesmo tempo ele precisa frutificar para abençoar as pessoas que estão à volta dele. Como você pode ver, uma lição extremamente rica, né? Cheia de ilustrações, cheia de bons conhecimentos que você pode realmente repassar para o seu aluno, e esperando que você tenha feito bom proveito, né? Gostaria de passar a palavra para a professora Gedídia, a professora Thais depois, para nós concluirmos essa lição. É importante enfatizar para o aluno, professor, que as parábolas, voltando lá para as primeiras lições, elas têm lições. As lições têm lições, as parábolas têm lições para nós. E que a lição das parábolas que dizem sobre o reino de Deus, eu gosto muito de a gente entender que é para a gente perceber a atividade de Deus, como Deus vê as coisas, né? E que o reino de Deus não está para o futuro só, né? Quando a Bíblia fala do joio de trigo e da ceifa, né, da colheita, sim, se refere ao futuro, porque cada filho de Deus, né, sendo ele bom ou sendo mau, né? Talvez eu tenha me equivocado agora em dizer filho de Deus mau, não existe isso, mas é um filho de Deus, ele tem o seu tempo, né, de desenvolvimento, tempo de frutificação, e a gente precisa entender isso. E eu gostei muito, para encerrar agora, que a lição também disse que era como uma semente que cresce de uma forma misteriosa, e lá no início a lição diz que é como uma forma secreta também, né? Então, não basta ser uma missão de sabotagem, ela tem que ser secreta. Eventualmente, você se prepare, porque você é um agente de Deus, né? Compartilha isso com o seu aluno e diz: você é um agente de Deus. Não necessariamente tem que ser secreto, mas as suas estratégias precisam ser escolhidas de uma forma que você frutifique, né? No seu tempo, debaixo da graça de Deus. Vai dar tudo certo, vamos vencer essa batalha espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Depois de duas falas dessas, né, tem nem quem vai falar, né? Mas é isso mesmo, a gente tem que abrir os olhos dos nossos alunos, né? Esse é o papel do professor, né? Colaborar para o crescimento espiritual deles, mostrar o reino de Deus para eles, inseri-los nesse reino, né? Que eles se sintam pertencentes a esse reino e que eles sintam vontade de trabalhar para esse reino, serem agentes secretos, né? Para resgatar mais almas, né? Essa é a forma de obedecer o ID, de frutificar, que esse é o objetivo, resgatar almas. Quem vai resgatar, obviamente, é o Senhor, né? Deus que vai trabalhar no coração de cada pessoa, mas nós temos que semear, temos agentes espirituais, né, no reino de Deus, lançando a semente, a palavra, e fazer com que ajudar, né, até estranho ajudar a Deus, porque Deus não precisa de ajuda, mas é uma certa forma, nós estamos trabalhando para Ele, né, então estamos lançando a semente para que Deus possa realmente ali trabalhar, né, na vida daquela pessoa, que o reino dentro daquela pessoa possa ir crescendo como uma plantinha, se transformar numa árvore de mostarda, né, se tornar O em algo pastor maravilhoso. Elinaldo Paes me ensinou assim: Deus conta com você, embora ele não dependa de você. Exatamente, Exatamente. perfeito, Resumiu perfeito, perfeito numa exatamente. frasezinha. Então, ele não depende de você, mas conta com você para o reino dele e que através da sua vida você possa gerar frutos e esses frutos gerarem mais frutos e frutos e frutos. Glória a Perfeito. Deus, glória a Glória a Deus, Deus. glória a Deus. Uma rica Bora aula, para a né? Que missão, hein? podemos, exatamente, estamos alistados. Professor, você está alistado também para uma missão, para ser uma bênção na vida do seu aluno. Deixe ser usado pelo Senhor, que a escola dominical possa realmente ser esse seu campo de atuação por excelência e que você seja abençoado no nome de Jesus, tá certo? Desejamos aqui, agradecemos a sua participação e desejamos que você dê uma excelente aula, que você possa ter feito proveito aqui dos subsídios que foram lançados
e que Deus use poderosamente a sua vida para abençoar a vida dos seus alunos, tá certo? Eu quero agradecer aqui às professoras pela participação, pela grande aula que elas deram, e até o próximo podcast, né? Se Deus quiser. A paz do Amém. Se Senhor. Deus Paz do quiser. Paz do Senhor. Senhor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.